Graça e paz seja convosco. O versículo bíblico de hoje está no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz: se é só para esta vida que nós esperamos de Cristo, nós somos os mais indignos dos homens. Em algumas versões diz: somos os mais miseráveis dos homens. Um assunto que tem vindo ao meu coração para trazer para vocês hoje é acerca dos medos. Medos legítimos e medos ilegítimos, medos racionais e medos irracionais. Dentro dos medos legítimos ou racionais, são aqueles medos que são defesa do organismo, aqueles medos que estão, todos nós temos esse medo. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de que as nossas finanças, o nosso financeiro não dê para trazer a providência para a nossa casa. Medo de rejeição e tantos outros medos que, na verdade, são medos normais. Agora, quando esses medos passam do normal do legítimo para o ilegítimo, do racional para o irracional, então é que eles se tornam problemas para as nossas vidas. A definição de coragem não é ausência de medo. A definição de coragem é dominar os medos, é o domínio sobre os medos. Quem domina sobre os medos, então, é corajoso. Não é que não tenha medo, medo todos têm. Mas quando esse medo, uma coisa é a gente dominar o medo, outra coisa é os medos nos dominarem. Quando esses medos nos dominam, eles trazem problemas seríssimos para a nossa saúde, para o nosso viver diário. Veja, Albert Sabin disse certa vez que há uma relação comprovada entre o câncer e problemas emocionais negativos das pessoas. Então, quando os medos nos dominam, daí vem as fobias, vem as paranoias, vem o pânico, o pavor e todas essas coisas, e nos trazem problemas, dificuldades. E uma das dificuldades é que ele debilita a pessoa emocionalmente. Então, quando esses medos ultrapassam os limites do racional, passa para o irracional ou passa para o ilegítimo, ele debilita o emocional. As pessoas vão ficando debilitadas emocionalmente. Mas também influencia negativamente todos os que estão ao seu redor. E também, quando nós olhamos lá para Hebreus, que fala acerca das raízes de amargura, as pessoas amarguradas, ela tende a contaminar as outras pessoas. E a dificuldade de tudo isso é a gente se privar da graça de Deus sobre as nossas vidas, quando nós ficamos com esse ressentimento, com essas mágoas, com essas raízes de amargura em nossos corações. Mas também, quando o medo domina, as pessoas tendem a querer se isolar, a viver de uma maneira isolada. Também existem aquelas pessoas que são dominadoras, manipuladoras. Elas não demonstram medo, elas escondem o medo, mas também terão problemas como qualquer uma das outras pessoas. Veja, se nós olharmos para um exemplo na Bíblia, se nós olharmos para Elias era um homem que andava com Deus, a palavra dele valia diante de Deus. O fogo desceu sobre aquele altar de maneira sobrenatural, coisas grandiosas aconteceram, ele venceu os profetas de Baal e de Azera. Então Deus se mostrava o tempo todo com ele. Ele não tinha motivo para ter medo, mas ele teve medo, e o medo dele atacou a inteligência dele, o medo dele atacou o sentimento dele, a vontade dele, o medo atacou o sistema nervoso dele. E se nós vermos o que aconteceu quando ele deixou o seu almoço, primeiro ele sentiu medo que atacou a inteligência, depois a vontade dele quando ele deixou o seu almoço e quis seguir sozinho, quis se isolar. E quando atingiu os seus sentimentos, ele teve vontade de morrer, ele pediu a morte. Também no sistema nervoso dele,
foi geográfica, a saída dele, o distanciamento das pessoas, ou não queria comer, não queria nada, quer dizer, ele não queria viver na verdade. Então atingiu também o sistema nervoso dele. E foi morar numa caverna, e foi habitar numa caverna, Elias. Então, e o que nós somos diferentes de Elias? Nós também estamos sujeitos a todos esses medos. Agora, veja bem, vamos dar um exemplo aqui de medo. Aqueles discípulos que estavam dentro de um barco, e lá houve duas multiplicação de pães e peixes. Uma foi em Tábega, que fica próximo de Cafarnaum, e outra foi no outro lado, no lado leste do Mar da Galileia, próximo das colinas de Golã. Então não sabemos se essa multiplicação de pães, quando ele colocou os discípulos no barco, para que atravessasse, fosse para o outro lado, fosse para Genezaré, se foi esse lá nas colinas de Golã, se foi em Tábega. O fato é que aconteceu, e ele ordenou que eles fossem para o barco, e ele despediu a multidão e subiu para o monte para orar. E quando ele veio ao encontro dos discípulos, o medo já tinha tomado conta deles, o pavor, a paranoia, tudo já tinha acontecido com eles, o pânico. Eles estavam numa situação que, quando eles viram Cristo, eles imaginaram um fantasma, viram um fantasma. Tal era a situação deles naquele barco, o desconforto dentro daquele barco. Eles tinham ultrapassado os limites do racional, estavam no irracional. E Pedro, então, ele quis ir até Jesus, quer dizer, ele tinha fobia de estar dentro daquele barco, junto naquelas pessoas, na situação que se encontrava ali. E, claro, a decisão dele foi ótima, dele querer ir ter um encontro com Deus, ir ao encontro de Jesus e ter uma experiência nova com Jesus. Enquanto ele dominou seus medos, ele surfava sobre as águas, até que ele teve o medo. As circunstâncias alcançaram ele de maneira que envolveram ele de tal maneira que ele saiu do racional para o irracional e afundou. E Jesus o socorreu tomando pela sua mão. E importante que Jesus tomou ele pela mão e disse que a fé dele era pequena, levou ele, eles andaram sobre as águas. Com Jesus nós andamos sobre as águas. Com Jesus no barco, até os ventos contrários nos levam a porto seguro. Então, não tire os olhos de Jesus. No momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Veja, se nós não controlamos os nossos medos, nós entramos numa coisa chamada estresse. O estresse são estímulos, um aumento elevado de estímulos à nossa mente, à nossa memória, ao nosso psique, à nossa alma, o nosso emocional. Mas eu estou falando aqui de aumento substancial de estímulos negativos que adquirimos na nossa existência. No ano que passou, no mês que passou, no dia que passou, etc. São estímulos, mas eu estou falando aqui de estímulos negativos. Esse aumento de estímulo negativo sobre a nossa alma, o nosso organismo, ele contrapõe, ele coloca um antídoto contra esses estímulos negativos e com secreção de adrenalina. E quando são estímulos saudáveis, digamos assim, e essa secreção da adrenalina também é um saudável antídoto, há o equilíbrio sobre a pessoa. Porém, quando isso é elevado demais, quando é uma carga muito grande, porque começaram com fardo disso, daquilo, pessoa que morreu, desemprego, prejuízo financeiro, crise conjugal, e de toda a espécie. Vem isso sobrecarregando as pessoas, esses fardos, mais um fardo, hoje já não é mais um fardo, é uma carga enorme que muitas pessoas carregam sobre os ombros, e o organismo se contrapõe contra isso, enviando essa secreção de adrenalina para tentar equilibrar o corpo, e isso traz consequências, porque uma coisa é os estímulos normal e uma secreção de adrenalina normal, quer dizer, injetar é normal. Isso traz o equilíbrio à pessoa. E nós vemos que quando isso acontece, a pessoa entra no estresse. Então você não dominou os teus medos,
os estímulos negativos continuam vindo fortemente sobre sobre o teu emocional e o antídoto tem chegado, porém isso traz consequências e essas consequências te levam ao estresse. E o estresse, são 3 fases do estresse. Na primeira fase, a pessoa tem taquicardia, tem batimentos cardíacos descontrolados, a pressão aumenta, a securidade na boca, frieza nas mãos e nos pés, dor muscular, tensão muscular, até má digestão na primeira fase. Essa primeira fase é a fase de alerta. É como se o organismo estivesse dizendo para você, cuidado, cuidado porque a coisa vai ficar estreita. Mas a pessoa acha que, não, uma boa noite de sono resolve o problema. E a noite de sono não resolveu o problema. E aí você entra na segunda fase do estresse. Na segunda fase do estresse é quando você já tem perda de memória, cansaço, você perde também a perda imunológica, pega gripe com facilidade, resfriado com facilidade, doença com facilidade. Quer dizer, você entra num ritmo aí que vai te trazer mal. E também afeta até o lado sexual. E você não resolveu. Então você dormiu mais uma noite achando que a fase do alerta, que é a primeira, essa é a fase da resistência. Você dormiu uma noite e você levantou mais cansado de quando você deitou. Então, isso é a segunda fase, que é a fase da resistência. Mas tem a fase da exaustão, que é a terceira fase. A terceira fase da exaustão é quando você já entra no lado das doenças psicossomáticas sobre a tua vida, sobre o nosso corpo. Essas doenças psicossomáticas são doenças que atacam o nosso psique, o nosso pensamento, a nossa alma, e ataca o nosso emocional e somatiza todo o corpo. Você já ouviu falar dos teus pais, dos teus avós, que quando a cabeça não ajuda, o corpo padece? São aquelas pessoas que vão no médico dizendo que tem dor aqui, ali, lá, e o médico examina e diz, você não tem nada, acaba dando um placebo, aqueles comprimidos que só para fazer de conta que você está tomando alguma coisa. Agora, quais são as doenças psicossomáticas dessa terceira fase, que é a fase da exaustão? É quando a pessoa já tem a psoríase. Psoríase é aquela alergia na pele que escama em todo o corpo, atrás da orelha. A psoríase, e também a diabetes, herpes, também aquela doença que arranja os dentes, esqueci o nome agora, bruxismo. Isso tudo são doenças psicossomáticas, que somatizam o corpo. Mas também juntamente com ela, vem distúrbios renais, distúrbios estomacais, distúrbios cardiológicos, ou a pressão já não regula mais, é uma hora alta, outra hora baixa, uma hora alta, outra hora baixa. É quando um sintoma bem típico é quando os lábios arrocham, o sangue desaparece do rosto e a pessoa desmaia, ou coisa desse tipo assim. É a terceira fase do estresse. Cuidado com essa terceira fase do estresse, porque essa terceira fase do estresse vai te levar à depressão. Você já está a caminho da depressão. E na depressão existe 3 tipos que te leva à depressão: a vaidade, o sofrimento e a ociosidade da alma. Vaidade não é a roupa bonita que você usa ou alguma coisa que você usa no corpo para o teu bem-estar. Isso não é vaidade. Vaidade é quando você usa alguma coisa no teu corpo, você usa para aparecer para os outros, para se mostrar para os outros. Isso é vaidade. E essa vaidade, quando você já não tiver um corpo que você possa mostrar para os outros, ou uma vestimenta, se você não tiver dinheiro para uma vestimenta, ou seja lá o que for, para se mostrar para os outros, você vai entrar em depressão. Então a vaidade é uma das causas da depressão. Outra causa da depressão é o sofrimento.
Os sofrimentos, ele vem de diversas formas, de diversas maneiras sobre as nossas vidas. São pessoas que morrem, ficamos com consciência pesada acerca disso ou daquilo, que a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas não fez. E além disso também há o ressentimento. O ressentimento é como se a pessoa tomasse veneno e ficasse olhando para o outro, esperando ele morrer. Ora, quem está tomando o veneno é você. Então lança fora esse ressentimento. Porque se a pessoa está te causando mal, ela está injetando esse veneno, ela tá com esse veneno na sua língua, na sua boca. Ela morrerá pelo seu próprio veneno. Deixe na mão de Deus. Perdoe e tire esse ressentimento da tua vida, que isso vai te ajudar a viver plenamente em Cristo Jesus. Então, amargura, pessoas com ressentimento, com amargura de alma, eles trazem problemas para dentro do lar, para dentro da família, porque contamina todos aqueles que estão ao seu redor. Então, livre-se disso, livre-se desse sofrimento, dessas coisas, porque esse sofrimento é que te leva à depressão. E começa lá, primeiro domine os seus medos. E em terceiro lugar é a ociosidade da alma. Veja, na ociosidade da alma, lá atrás já tinha os videogames, os bichinhos que você alimentava ele por um aparelhinho lá, e tantas coisas. Hoje tem aí a internet, tem o Facebook, tem Instagram, Outlook, ou Messenger, WhatsApp, enfim, várias coisas aqui tentando preencher o vazio da alma. Veja, essa ociosidade da alma, tem pessoas que são milionárias, dinheiro para dar e vender. E elas têm essa ociosidade da alma, muitos se matam, muitos têm tudo na vida, mas não tem Cristo e não tem a salvação e não tem a alegria da salvação. Mas você é salvo, você é remido no sangue de Jesus, você tem Jesus, a alegria que Jesus colocou no teu coração, ela tem que ser duradoura. A Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O próprio Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mantenha os teus olhos firmes no autor e consumador da tua fé, porque aí vem a alegria da salvação, e essa alegria da salvação vai te dar força para você vencer os medos, para você vencer os estresses, para você vencer a depressão e ter uma vida somente para Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.